O Ted já me deu o ok para começar. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Boa noite para todas e todas. Eu me chamo Camila Maia, eu sou formada pela Federal de Pernambuco, atualmente sou advogada, e sou integrante do grupo Vozes, né? Teoria Crítica Constitucional e dos Direitos Humanos, e a gente agradece a presença de todos aqui. O tema de hoje, dessa mesa redonda, vai ser a Justiça e Transição, pós-ditadura de 1964, que a gente sabe que é um tema muito sensível, é um tema muito importante, principalmente para conseguir fazer com que realmente tenha um regime democrático no país. Então, sob diferentes perspectivas, né, vamos escutar hoje Vitor Neiva e Eduardo Xavier. Eles vão trazer diversas perspectivas sobre esse tema tão importante para a gente. Cada palestra vai durar em torno de 25, 30 minutos, e ao final a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, podem colocar no chat. Eu vou apresentar também os palestrantes para vocês poderem saber. Vitor Mendonça Neiva é advogado no escritório Mendonça Neiva Advocacia e é ex-representante dos anistiados políticos na Comissão de Anistia. Eduardo Xavier Lemos é doutorando em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e em Direito pela Universidade de Sevilha. Também é mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, professor do Instituto de Educação Superior de Brasília e professor colaborador da Universidade de Brasília. Óbvio que eu só estou apresentando eles de maneira bem formal. Claro que durante a fala deles a gente vai conhecer mais eles e tudo que eles têm a trazer, né, para esse tópico tão importante. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Vitor Neiva, para que ele possa abordar o tópico que trouxe hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, né? Queria agradecer realmente o convite, tá aqui, a honra de poder estar ao lado de vocês, né? Eu procurei dar uma olhada, Eduardo, eu participei um pouco no tempo do Direito Achado na Rua, aí, no tempo da graduação. O Zé Geraldo, na época, estava montando o projeto da matéria Direitos Humanos e Cidadania, que veio a virar o escritório modelo, e eu fui bolsista, assim, é realmente uma honra poder te escutar para saber como é que está andando essa questão do direito achado na rua. Eu estou animadíssimo para saber. Mas, né, como o tempo é curto e o assunto é longo, eu vou pedir licença para ser um pouco mais direto, né? Sobre a justiça de transição, eu acho que da mesma forma que a gestão da pandemia, a gente vai se notabilizar como talvez o maior caso de fiasco na condução desse processo, né? E uma característica do Brasil como um país em que os problemas nunca se resolvem. Né, a gente vai ver que a perspectiva de realização de uma justiça de transição está cada vez mais distante, no geral, e eu vou, né, englobar todo... E para fazer isso, eu vou explorar aspecto por aspecto daquilo que vem acontecendo, né, e quais são as nossas... Por que eu entendo que a nossa perspectiva está tão distante para a realização disso que é tão importante, né, para... A gente vai ver para o país como um todo, como povo, como nação e até mesmo como economia e tudo isso para os mais pragmáticos, né? Então, a justiça de transição ela é dividida em quatro aspectos, né? O primeiro é a apuração da verdade e conservação da memória. O segundo é a reparação às vítimas, né? O terceiro é a responsabilização e o quarto é a reforma das instituições, né? Do ponto de vista da apuração da verdade, tem que levar em consideração que os arquivos jamais foram abertos, né? Os arquivos dos militares jamais foram abertos, a gente não teve acesso a isso. Isso foi uma profunda dificuldade de poder dizer isso. Hoje, a gente vai ver que isso tem comprometido, inclusive, os julgamentos dos processos de anistia e a própria reparação, porque se você não tem acesso aos dados, particularmente, por exemplo, da guerrilha do Araguaia, no que diz respeito, por exemplo, aos camponeses, você não consegue nem apurar aqueles que foram obrigados a trabalhar, aqueles que não foram, aqueles que tiveram sua terra destruída, aqueles que não tiveram. Não foram apresentados nenhum registro dessa natureza, né? E a situação, de certa forma, ela até se agrava. Por exemplo, a AGU fez um parecer
vinculante que diz que os processos de anistia devem permanecer em sigilo tão somente porque neles constam dados pessoais. Então, quer dizer, se um pesquisador quiser ter acesso aos processos de anistia para poder saber o que aconteceu, ou, por exemplo, a participação da Volkswagen na ditadura, né, como se deu a repressão à VPR, ou possivelmente, né, como foram espastelados os jornais durante a ditadura, ele não consegue ter acesso a esses processos e a esses documentos, porque um parecer da AGU bloqueia esse acesso. E com relação à apuração da verdade, né, eu vou me permitir contar uma historinha, que é uma historinha da delegação chinesa no Brasil. Para quem não sabe, quando o Jânio Quadros renunciou, ele caprichosamente colocou o João Goulart para estar numa missão para a China. Essa missão para a China ela era de consenso entre a direita e a esquerda na época, dentro de um projeto que era um projeto para transformar o país ou para criar uma área dos não alinhados, ou seja, daqueles que não estavam nem alinhados aos Estados Unidos, ao bloco capitalista, e daqueles que não estavam alinhados ao bloco comunista russo. E a ideia era realmente prospectar no sentido de possivelmente restabelecer as relações com a China. Dessa missão, chegou-se a um acordo de receber uma missão de diplomatas chineses, 9 diplomatas chineses, que vieram aqui exatamente para avaliar de que forma isso poderia ser feito e para organizar um evento, uma exposição China-Brasil. A presença desses chineses no Brasil foi tratada como uma ameaça comunista. Tá? Isso virou um processo, isso foi o primeiro grande escândalo da ditadura. Por quê? Porque essa missão diplomática ela foi inteira presa no dia 4 de abril de 1964. A acusação era de que agulhas de acupuntura estariam envenenadas e destinadas a matar autoridades e que pipas que continham explosivos que eram capazes de provocar atentados. O advogado desses chineses foi o Sobral Pinto, que travou um debate público exatamente no sentido de desmoralizar, e é importante chamar atenção para isso, né? O Sobral Pinto, que é um dos maiores advogados da história do Brasil, para mim é ele do lado de Luiz Gama, né? Conseguiu desmoralizar a ditadura. Os chineses foram presos e o dinheiro que eles tinham para a organização desse evento foi, como é que se diz, apreendido, né? Foi apreendido. Mesmo com essa acusação absolutamente ridícula, eles foram condenados. E é com base nessa condenação que se fala que tinha uma ameaça comunista no Brasil. Esse processo existe. Tá, ele existe, ele está aí. Ele está nos arquivos do STM. Né? Inclusive, eu tenho a íntegra dele. E um detalhe muito importante. Embora eles tenham sido condenados na segunda instância, a apelação nunca foi julgada. E o dinheiro apreendido continua, inclusive, bloqueado até hoje. Ninguém sabe qual é o destino. E isso é uma questão que a China até hoje apresenta como uma rusga do ponto de vista das suas negociações democráticas. Então, quando a gente vai falar da apuração da verdade, para a gente parar para pensar que um caso desse, de 1964, até hoje não foi julgado, e que até hoje, por exemplo, o Braga Neto, o ministro da Defesa, ontem estava dizendo que a ditadura militar tinha que ser pensada em seu contexto, né, para ser valorizada, esse processo e a apuração dessa realidade sozinha já demonstra o quão risível é essa justificativa para o golpe. Né? E aí é melhor falar com fatos, né? Eu acho que isso é interessante. Então, ou seja pelo não julgamento, pelo desaparecimento dos arquivos da ditadura, ou até mesmo pelo bloqueio de acesso aos processos de anistia, é evidente que a apuração da verdade não aconteceu. Vamos adicionar isso ainda, né, a interrupção do processo da ideia da construção do Museu da Verdade, né, feita pela própria Damares. Então, nesse primeiro ponto, a gente considera realmente desastrosa a nossa apuração da verdade.
Então, os saudosos da ditadura mereceriam todos estudarem esse processo, estudar esse caso, ou só ler as matérias de imprensa e os editoriais do Sobral Pinto para ver quanto é risível a ideia da ameaça comunista. Com relação à reparação, a gente nota que teve alguns êxitos jurisprudenciais, né? O STJ editou a súmula 647, que diz que, que são imprescritíveis as pretensões de reparação por arbitrariedades praticadas pela ditadura, violações de direitos fundamentais. O RE 553.710 do Supremo reconheceu o cabimento do mandado de segurança para cobrar o passivo das indenizações, né? E ainda foi definido no STJ a possibilidade de acumulação da reparação com dano moral e com reintegração. Só que, se por um lado a gente teve esses avanços, por outro a gente teve um retrocesso jamais visto na história. A comissão de anistia foi entregue às viúvas da ditadura, né? Objetivamente falando, é isso. E as gravações da sessão e as sessões que eu participei como um representante dos anistiados lá demonstram isso, né? Eu, inclusive, depois eu vou acabar até explicando as minhas condições de saída, né? E, né, o Supremo, por outro lado, deu um precedente perigosíssimo, que permitiu a revisão de processos de anistia já julgados, mesmo além do prazo prescricional, né, sem a má-fé, que é aquela prevista na Lei 9784. Né, isso é realmente terrível do ponto de vista da estabilidade, né, e da própria segurança jurídica. Muitas dessas pessoas que foram anistiadas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, né, hoje estão encarando o risco de perder a sua renda de sobrevivência, porque se reinventou a história. Né? Realmente estarrecedor. Né? O caso da portaria 1104, que eu acho que pelo decurso do tempo eu não vou poder explicar esse caso, porque só esse caso já mereceria esses 25 minutos. Né? Do ponto de vista da questão da responsabilização dos agentes, né, dos torturadores e assim por diante, o Supremo teve aquele julgamento também estarrecedor e desastroso, que estendeu os efeitos da anistia aos torturadores, né, e sentou em cima do processo. Mesmo o Brasil condenado pela OEA, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, essa condenação fez 3 anos, em que estabelecido um acompanhamento, em que a OEA se comprometeu a estabelecer esse acompanhamento, né, da sua decisão para desfazer o julgamento do Supremo, nada aconteceu. E aí é importante a gente ter uma clareza, até porque a gente acaba vendo também uma certa promiscuidade institucional, né, entre o judiciário e os militares, né? O último ministro da Defesa foi assessor do presidente do Supremo, né? E esse mesmo presidente do Supremo se comprometeu a não soltar um determinado candidato à presidência, tá? Aqui eu não tô realmente preferindo não citar nomes, até para não tomar partidos, tá? Eu não tenho nenhuma identificação com um candidato que foi solto, muito embora eu ache a condenação dele absurdamente injusta. Então, a responsabilização não andou. E talvez esse seja o ponto mais perigoso do ponto de vista da lição que a gente tenha que ter para não repetir os nossos erros. O general que foi para a comissão de anistia, o general da reforma, antes dele ser da reforma, ele foi o comandante da escola de oficiais do Exército. Então, todos os oficiais formados no Exército passaram por ele e tiveram esse tipo de doutrinação. O famoso livro chamado Orville, que foi um livro, né, feito pelos militares para negar a verdade do Tortura Nunca Mais, era o livro que circulava e que servia de base para os julgamentos da comissão de anistia enquanto eu estava lá. Né? Então, a situação realmente que eu vejo, né, sobre esses 3 aspectos, ela é bastante delicada. Assim. Realmente, o que a gente vê é que não há perspectiva para a realização de uma justiça de transição. Quando eu estava falando dessa questão da responsabilização e do perigo, ou seja, hoje, se alguém for lá na Academia Nacional de Polícia e
entrar na biblioteca, ele vai ver que na entrada da biblioteca tem uma galeria dos heróis da polícia. E nessa galeria dos heróis da polícia tem alguns lá que são agentes da repressão. Isso até hoje. Eu cheguei a assistir umas aulas como aluno especial lá com o Luiz Eduardo Vará, e ele gostava muito de comparar o nosso processo de transição com o processo de transição da Espanha. Ele falava que no Brasil trocaram todas as leis e mantiveram todos os juízes. E na Espanha mantiveram as leis e trocaram os juízes. Né? E aí fica a grande lição, que é a lição que é a questão que eu realmente, né, me estruturei para me concentrar, que é a questão das reformas institucionais. Né? Os juízes continuaram juízes, os promotores continuaram promotores, os delegados continuaram delegados. Eu considero essa a grande bolsa ditadura, ou seja, até hoje a gente está pagando, né, hoje saiu uma matéria de um coronel que está sendo processado na Itália por homicídio ligado à Operação Condor, né? Esse coronel está aposentado, vivendo na praia em Santa Catarina, com dinheiro nosso, né? E nenhum tipo de responsabilização de nenhuma natureza. Esse pessoal continuou treinando as nossas forças de repressão. Os grupos de extermínio, todos nascem desse processo. Então, a grande questão da justiça de transição, que é a sua grande finalidade. Por que se gasta tanto com uma justiça de transição? Né? Por que se assume o risco de se passar por um processo que é tão doloroso? Se assume esse risco para se poder olhar o horizonte, para dizer o que é errado e o que é certo, para se reafirmar os valores republicanos e os valores democráticos. Se você não passa por esse processo, é como se você se perdesse no oceano sem a bússola, num dia nublado, quer dizer, nem as estrelas vão te servir de referência. E é o que a gente vê hoje, né? E aí, nesse processo todo, a gente vai ver que talvez, né, as duas instituições, né, que mais precisem de reforma institucional são aquelas que talvez menos apareçam, né? Que é a questão da nossa escola e do nosso judiciário, né? Um processo ficar 57 anos sem ser julgado, nem para se decretar uma prescrição, declarar, né, uma prescrição, é realmente impressionante. Todos esses casos passarem e ficarem e se perderem, sem que jamais você consiga sequer avaliar, quer dizer, a nossa Corte Suprema enterrar a possibilidade de se apurar essas graves violações, né, transformando isso numa conversa de doido, né, porque não tem prova, ninguém fala, como é que se tem acesso? Né? Então, hoje a gente tem, salvo engano, talvez o professor Eduardo possa me ajudar mais nessas questões, a polícia que mais mata, a terceira maior população carcerária do mundo, né, e talvez uma baixíssima taxa de resolução de homicídios. Né, eu gosto muito de um autor chamado Steve Pinker, né? Ele tem um livro que ele fala dos anjos bons da nossa natureza. E ele fala do processo de pacificação que a humanidade passou ao longo dos séculos. E ele foi buscando as estatísticas desde o período medieval até hoje, no sentido de mostrar que, paulatinamente, cada vez se mata menos e que a taxa de homicídios ela tem se reduzido cada vez mais. E ele aponta duas grandes tecnologias responsáveis por essa redução da violência. A primeira é o Estado. Quando um soberano, mesmo que um tirano, assume o monopólio da força, a violência tende a reduzir drasticamente. E as taxas que ele usa vai de 100 a cada 100 mil, a taxa de homicídios de 100 a cada 100 mil, essa taxa tende a se reduzir a algo em torno de 10. E quando se controla o tirano, ou seja, a democracia é a outra tecnologia, aonde nessa
particularmente nas democracias europeias, a gente tem uma taxa de homicídio que gira em torno de 1 a 2 a cada 100 mil. A nossa taxa de homicídio é de 35 a cada 100 mil. Né? Então, quando o professor Hector, né, disse que a gente, né, por não ter uma idade medieval, a gente continua sempre indo e vindo nos nossos problemas institucionais, os dados e os fatos acabam mostrando isso. Né? O que a gente vê, e aí é essa questão da reforma institucional, que definitivamente não houve nenhuma, muito pelo contrário, né, quer dizer, a nossa Constituição entregou ao nosso judiciário a tarefa da nossa estruturação democrática. Esse mesmo judiciário que era o judiciário de antes, né, com as mesmas estruturas e todas essas questões. Então, a gente vai ver, e esse é o ponto, né, é que transição talvez seja uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer, né? A gente parar para pensar em independência, sequer os cargos de governo mudaram, né? A nossa república foi feita para preservação das oligarquias e o nosso federalismo foi exatamente nesse sentido, né? Que foi o que formatou as nossas oligarquias regionais e, de certa forma, estruturou o nosso sistema de justiça, né? Até hoje. Então, se hoje a gente tem uma corte para uniformizar a jurisprudência, alguém pode explicar por que a gente tem 32 tribunais para cada um da sua interpretação? Que são os 27 TJs, mais os 5 federais, não é isso? A origem disso é super simples. Era um juiz para cada coronel. Era um juiz para cada coronel. Tem uma tese muito interessante, eu esqueci o nome da pesquisadora da USP, que ela fala do alinhamento dos judiciários com os governos estaduais. Ele usa o caso de São Paulo. E ela chega à conclusão que, exceto na discussão do teto constitucional, o Tribunal de Justiça sempre caminha com o governo. Né? Os dados estão aí, ou seja, o fato da gente não ter tido essa bússola acabou nos levando a essa situação. A gente continua ainda uma sociedade oligárquica e predominantemente do ponto de vista econômico, é óbvio que não do ponto de vista demográfico, bastante rural. Né? Esses dias chegou para mim um caso que era relacionado ao etnocídio, né, dos povos indígenas na implantação de Belo Monte. A gente não pode atribuir isso à ditadura mais, né? Belo Monte é de 2003, se não me engano. O processo pelo qual o povo arara passa hoje é um processo muito semelhante a que os chavantes passaram em Marauacede. Marauacede é uma região no Mato Grosso em que os índios, os militares, com a ajuda dos padres, convenceram os índios a entrarem em um avião. E esses índios foram despejados aproximadamente 800 quilômetros da terra onde eles viviam. Numa outra reserva indígena, onde estava tendo um surto de sarampo. Só aí falecem 30% da população. Essa terra, de onde eles foram despejados, se torna o maior latifúndio do mundo. Se torna o maior latifúndio do mundo e para na mão daquela petroleira italiana, a GIP, né? Até que na Eco 92, a GIP, constrangida pelas pressões, ela dá essa terra para o governo. Isso em 92, tá? Já não estamos falando de ditadura. Essa terra, entre a GIP dar a terra para o governo, para a terra e para os índios, e os índios receberem essa terra, passam-se 20 anos. Nesses 20 anos, essa terra se torna o maior foco de desmatamento da Amazônia. Né? Até que os índios acabam, né, conseguindo a desintrusão. É o único precedente no Brasil de uma desintrusão dessa natureza. E só que eles recebem um pasto sem vaca. A terra completamente destruída. Né? Então, a gente está vivendo isso hoje.
E a gente está vivendo isso hoje. A mesma forma de ocupação está acontecendo hoje, lá na Volta Grande do Xingu. Né? O Estatuto do Índio está aí, e essa que é a grande questão. Então, o que eu acho, e é essa questão, né, que eu ia colocar, essa questão da reforma institucional, né, do ponto de vista de justiça de transição, o que nos cabe. Eu acho que realmente o que nos cabe é nos concentrar nessa questão da reforma institucional. A gente precisa, objetivamente, e particularmente na área jurídica, de um outro judiciário, um judiciário capaz ou voltado para a realização de direitos e não para a preservação de uma estrutura oligárquica. Tem um livro que para mim é importantíssimo, que é Manuel Bonfim, América Latina, Males de Origem, em que ele aponta a natureza do Estado parasitário latino-americano. Então, esse Estado que o Steve Pinker pontua, que é o Estado pacificador, ele segue um processo completamente diferente nas colônias, particularmente nas colônias latino-americanas. O Estado vem aqui para predar as nossas riquezas e ele é o agente do genocídio. O Darcy Ribeiro vai dizer que ele define o Brasil como uma máquina de moer gente, no povo brasileiro. A gente moe o índio, depois moe o negro, e hoje continua moendo, Os pobres aí, acho que tanto o professor Eduardo quanto o professor Tedney são mais ligados à área criminal do que eu, Eles vão... Então, assim, a gente continua moendo isso. E isso acontece para todos os cidadãos. Assim, é ilusão a gente pensar que essa moenda só atinge os desfavorecidos, O que a gente acaba vendo é uma coisa que eu gosto de chamar de efeito difuso da impunidade. O fato da gente não ter apurar e punir as responsabilidades acaba gerando um ambiente de negócio extremamente hostil. Então, como picareta nunca é pego, porque o nosso sistema judiciário ele não está voltado para, vamos dizer, apuração dos crimes e realização de justiça, ele está mais voltado para controle social, A sociedade vai se acautelando em cada negócio que faz. Se alguém já comprou ou vendeu algum imóvel, sabe do que eu estou falando, as 3.000 toneladas de documento que você é obrigado a tirar para poder conseguir vender o imóvel. Chegou um caso lá no escritório esses dias que é até engraçadíssimo. Assim. O sujeito queria vender o seu apartamento e para vender o apartamento ele teve que sair pedindo todas as certidões. E a certidão da Receita Federal não saiu. A certidão não saiu por quê? Porque ele declarou a pensão que ele pagou, mas a ex-mulher dele não declarou a pensão que recebeu. E por causa disso ele não conseguia vender o apartamento dele financiado. Percebe que isso é um efeito difuso? Hoje, quer dizer, se presume que quem está vendendo um imóvel ele está, de certa forma, fraudando, então você faz uma investigação de todas as ações de conhecimento pela qual ele está usando, você perde todas as certidões de tributos do estadual, municipal, federal. Você faz tudo isso para o sujeito que, no final das contas, está querendo trocar de apartamento. Desenvolvimento se faz com mercado e segurança jurídica. O sujeito quer ter para quem vender e quer ter a garantia de que ele vai receber. Se a gente tem um sistema judicial que é esquizofrênico, caro e ineficiente, que segurança jurídica a gente tem para conseguir promover o nosso desenvolvimento? Então, o que eu estou querendo colocar é exatamente isso, ou seja, essas nossas instituições, ainda herdeiras desse modelo parasitário de Estado, voltado para o controle social e para a predação de riquezas e não para a realização de direitos, acaba arruinando as nossas próprias perspectivas de desenvolvimento econômico, de prosperidade e de cidadania. Então é isso. Então eu separei aqui alguns exemplos interessantes. Um é do mandado de segurança contra a minha expulsão da comissão de anistia.
Eu comecei a dar trabalho lá, então, por exemplo, a respeito da guerrilha do Araguaia, eu tomei a iniciativa de oficiar o Ministério Público Federal para que a gente, em parceria, conseguisse fazer um inquérito civil público para começar a investigar o que acontecia na guerrilha do Araguaia e outras coisas que eu comecei a fazer nos processos de anistia. Então, eles começaram a querer me tirar. Primeiro, eles apontaram um conflito de interesse. Um conflito de interesse pelo fato de eu atuar em causas de anistia. E aí eu fiz uma resposta no seguinte sentido: olha, eu só estou aqui porque eu represento anistiado político, não tem cabimento, eu estou sendo indicado pelas associações de anistiado político, e agora você vai me dizer que eu tenho conflito de interesse por representar anistiado político? E aí tem outra coisa, olha, se esse é o seu critério de conflito de interesse, não tem problema, eu saio. Agora, e os advogados da União, os 8 advogados da União que estão aqui, que recebem honorários em todos os processos, também tem que sair. Quem tem cargo de comissão também tem que sair, porque, afinal de contas, ele é comissionário, ele é da confiança da autoridade. Então, ou seja, eles tentaram esse procedimento, não colou por conta desse fundamento, repercutiu na imprensa. Então, o que a Damares fez? Ela editou uma portaria aumentando. Vitor, eu acho que caiu para ele, né? Acho que travou para todo mundo, então foi com ele. Será que se ele sair e voltar, ele consegue? Tá. Então, a gente vai aguardar um pouquinho, só para Vitor conseguir voltar para a reunião e poder finalizar a fala dele, tá? Voltei? Voltou. Voltei, tá. Tinha caído. Ótimo. Então, essa foi a situação. E o mais engraçado, o outro caso que eu acho também interessante, até para a gente refletir um pouco, é a ação que obrigava o Bolsonaro a usar máscara. Né? Então, eu entrei com a ação popular, a gente ganhou a liminar, e está lá a liminar para obrigar o Bolsonaro a usar máscara. A AGU recorre dizendo que o fato de ter uma decisão judicial que obrigue o presidente da República a usar a máscara que ele já deveria usar, transformaria ele num cidadão de segunda classe. Ele ganha a liminar, mas mais do que ganhar a liminar, a desembargadora extingue o processo sem julgamento de mérito, proferindo uma decisão terminativa do processo. Eu agravo. Esse agravo foi julgado até hoje? Será que era importante, né, obrigar o presidente a usar máscara e mostrar que tem lei para ser cumprida e que isso era importante para preservar vidas? Percebeu? E é esse o judiciário que nós temos, né? Então aqui acho que tem 56, né? Acho que a maioria é estudante. Né? Então, o apelo que eu faço é exatamente no sentido de refletirem nesse sentido, né? Porque acho que eu já estou no meio da minha jornada, vocês ainda estão começando. A minha perspectiva da minha jornada ela já não é tão mais alvissareira no sentido de ver uma reforma institucional da altura desse país. Né? E o que eu tenho para dizer é que muito provavelmente a gente vai passar o bastão para vocês, e que caberá a vocês pensar, né, como construir um país melhor, né? Eu, na verdade, só estou aqui refletindo a respeito de alguns problemas com os quais a gente está tendo que conviver. Então é isso. Acho que eu termino por aqui. Agradeço a todos e passo a bola. Acho que eu passei do tempo.
Não, tá, foi no tempo ótimo. Então tá bom. Muito obrigada, Vitor. Acho que você trouxe pontos muito importantes, até para além dos livros, né? São coisas que a gente não vai conseguir saber, né? Só lendo os livros que tem sobre justiça de transição, pelas comissões. Então, acho que foi muito rico, né? E no final da fala de Eduardo, a gente vai abrir para pergunta tanto da fala de Vitor quanto da fala de Eduardo. Então, podem mandar por escrito ou para a Tedney ou aqui no chat mesmo, tá? E agora eu vou passar a palavra para Eduardo, para ele poder compartilhar mais dos conhecimentos dele aqui nessa mesa redonda. Obrigado. Bom, queria primeiramente agradecer a oportunidade. O primeiro contato que eu recebi foi da minha companheira de Achado na Rua, professora Sabrina do CEUB, que tinha sido contatada pelo professor Tedney, e então agradeço aos dois. A Sabrina não está presente, mas somos colegas de trabalho no Direito Achado na Rua, e bons colegas de trabalho do professor Zé Geraldo, então, e com quem eu conversei agora há pouco, falando dessa aula. Queria agradecer primeiramente Sabrina e Tedney, queria agradecer Camila, queria agradecer a Hector, queria agradecer Victor e todos que estão presentes, assistindo, estudantes e demais colegas que estão atentos à nossa fala aqui, tão importante e numa data tão simbólica. Professor Tedney, é tão engraçado como esses planejamentos ou essas coincidências acontecem em momentos que a gente... isso é tão comum na nossa vida docente, né? A gente faz o plano de ensino e aí daqui a pouco cai uma data num dia tão forte, ou na véspera, ou um dia após. E aí acontece que às vezes, num momento normal, se a gente montasse um plano de ensino que seria uma aula cotidiana, provavelmente não teria essa coincidência. Mas quando a gente monta uma aula um pouco mais especial, ou com convidados, ou enfim, que a gente pensou uma densidade, aí o contexto, o mundo, ele parece que conspira a nosso favor. E aí bate uma coincidência legal. Ou seja, aí começa uma data celebrativa, começam movimentos de canção, começa uma transição. E aí tudo eu sempre penso que é positivo. Não pode ser, porque para nós é ciência, para nós é estudo, para nós é consciência, né? Ciência e consciência. Victor, muito obrigado não só pela saudação, mas principalmente pelo conhecimento e por todo o teu trabalho, por tudo que já tem feito, já fez e segue fazendo. Somos advogados militantes, somos colegas pensadores comprometidos com a transformação do mundo, e acompanhei um pouco a comissão de anistia, onde muitos colegas professores, advogados atuavam em diversas formas, como você advogando e outros na própria comissão, professor M.A., professor Zeca, professor Cristiano, enfim, tantas pessoas. Aquela comissão que depois você muito bem explanou que foi fragmentada, mas que você já expôs que não pode ficar assim, né? Você saudou Vará, você trouxe Vará, o Vará sempre nos arrepia quando a gente pensa nele, e que mente brilhante, né? Que América Latina, que latinidade que ele nos trouxe, como impressionante como ele nos conecta com um país que é tão próximo, mas é tão, ao mesmo tempo, tão distante pelas rivalidades que vêm do esporte, também vêm das guerras, né? Mas ele conseguiu um coração tão grande, uma mente tão brilhante, que faz essa conexão. Quer dizer, a Casa Vará está na Argentina, a Casa Vará está no Brasil, a Casa Vará faz
Então, queria te agradecer por tudo que você falou e vou tentar fazer essas costuras aqui a partir da minha fala, sendo que você já fez parte do nosso grupo e que, na verdade, não fez parte. O Direito Achado na Rua, ele é isso, né? Mais ativos, menos ativos, quer dizer, muitas vezes nós estamos mais conectados, acho que o Zé sempre fala muito isso. Alguns membros estão conectados no presente ou na presença física e ativos, no sentido de estarem pesquisando ou estarem militando junto. Outros estão mais distantes em um tempo e depois retornam. Direito Achado na Rua é isso, e você sabe muito bem. Muitas vezes no período da graduação ou da pós-graduação se fica mais ativo e depois se retorna em outros tempos. Exemplos não faltam dessas idas e vindas. O nosso coletivo é um coletivo de 30 anos formal, mas ele é mais de 30 anos porque começa com o legado do Lira Filho. E aí eu começo a minha fala. Eu vou tentar contar um pouco da história, faz parte da minha tese de doutorado, onde eu chego nesse coletivo, e, claro, questão da ditadura, justiça de transição, o que tem a ver com o nosso trabalho. Eu vou pedir para a Camila controlar meu tempo, tá? Me ajudar, e fazer algumas costuras. E onde vem essa resistência também do Direito Achado na Rua, que todo mundo gosta dessa nossa pegada de fronte, né? O Vitor também tem. Por que essa galera é tão aguerrida? De onde vem isso? Eu faço parte dessa escola de pensamento faz uma década. Agora deve fazer 11 anos. Eu sigo o Zé Geraldo fazem 11 anos. Faço parte do coletivo. Atualmente, nos últimos 5, 6 anos, muito mais próximo, mas desde o meu mestrado, desde que eu vim do Rio Grande do Sul, percebendo pelo sotaque, eu vim para fazer o mestrado, desde que eu fiz o mestrado, sigo muito próximo do Zé, por todas as admirações que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua pessoa, pelo seu ser no mundo, ser estar no mundo, por aquilo que ele representava quando eu não o conhecia, por aquilo que eu descobri quando o conheci. E descobri o coletivo, aquilo que eu via nas publicações, eu via nas repercussões midiáticas e eu conhecia as pessoas. Então eu encontrei aqui, eu já vinha do estudo do direito alternativo gaúcho, crítica gaúcha, criminologia crítica do Rio Grande do Sul, e lá atuava, mas quando chego no Distrito Federal é para fazer um encontro com o direito achado na rua e, claro, o direito alternativo a gente sabe que foi uma corrente, principalmente do final dos 90 e dos 2000 até os 2000, que vai se fragmentando à medida que os desembargadores vão se aposentando, e era muito conectado com a atuação dos desembargadores. E ele era um pouco mais espalhado, mas regionalizado no sul do país, e um pouco espalhado assim, na atuação de pessoas. E ele não forma uma escola de pensamento. Mas tem a ação muito própria de escola de pensamento na figura do professor Volkner. E eu era do Rio Grande do Sul. Então fica muito localizado na figura do professor do desembargador Hamilton, da 5ª Câmara Criminal de Porto Alegre. Então eu já pego o final da escola. Eu tive aula com ex-assessores, eu tive, enfim. E escrevo meu trabalho de conclusão a partir da direito alternativo. E venho para Brasília para estudar e viver o direito achado na rua, onde eu me reencontro e encontro uma escola de atuação no mundo. E desde então vivencio. Esse sou eu. Quando surge o direito achado na rua, então? Como o professor Tedner conversou comigo, esse direito achado na rua ele surge durante o regime militar, ditadura militar, golpe militar. Eu falo as 3 palavras, a única que eu me recuso a falar é revolução. E aí é meu basta. Tá? O regime militar eu ainda menciono por respeito a alguns estudantes. Revolução aí não dá. Tá? Peço desculpa. Data venia, né? Nossa expressão estratégica em latim. Bom, como funciona isso?
O Direito Achado na Rua é um coletivo que surge de um coletivo anterior, a Nova Escola Jurídica Brasileira. Essa Nova Escola Jurídica Brasileira foi fundada a partir do legado e da figura do professor Roberto Lira Filho. O professor Roberto Lira Filho, um pensador, na figura, até o começo da sua carreira, um criminólogo e um letrista, um linguista de dupla formação, de letras e apaixonado por idiomas, escritor e também jurista. Então ele faz uma formação muito jovem, menos de 20 anos, e depois faz o direito. Filho de Roberto Lira. Roberto Lira é um dos maiores juristas do direito penal da história do Brasil, um dos revisores do Código Penal brasileiro que aqui está. Até hoje vigora a parte geral. Que tem uma série de livros também de teoria do Estado, teoria política, digamos assim. Mas os grandes livros de Roberto Lira são sobre Código Penal, direito penal. Talvez os principais da história do Brasil, junto com Nelson Hungria, com quem ele interagia. Roberto Lira Filho começa a sua vida escrevendo sobre criminologia. E tem um principal livro, o primeiro e principal livro, claro que depois vão surgir outros principais livros, o primeiro livro de teoria crítica, de criminologia crítica no Brasil, criminologia dialética, essa primeira fase de Lira. Então esse livro está completando agora 50 anos. Então Lira é um autor muito importante para a história brasileira na crítica. Ele também vai ser o primeiro autor a apreender o manifesto, o pensamento da crítica do devoir francês, de Michel Miaille. Ele vai aprender e ele vai fazer. Ele vai ler um manifesto para um direito sem dogmas na Universidade de Brasília, que vai ser recebido pelos estudantes na década de 70. Esses estudantes, isso repercute no Brasil inteiro, mas claro que na Universidade de Brasília com um impacto muito grande, o centro acadêmico se revoluciona, a gente está pensando em ditadura, quando a lei é dura, o positivismo sufoca, e a alternativa é o caminho. A alternativa jurídica, o pensar no plural. Então, Miaille é uma outra forma de pensar e de viver, porque aquilo que é o status quo mata. Então, Lira vai ser um ar para todos que vivem no Brasil naquele momento. Então começa a se aglutinar uma série de estudantes e vão procurar a Lira no mestrado da UNB. Um deles, José Geraldo. Outra pessoa muito importante, a professora Nair Heloísa Bitale de Souza, que é esposa do José Geraldo, mas se conhecem naquele momento. A professora Nair é uma das maiores sociólogas da história do Brasil. E vai dar o codinome, o apelido dessa nova escola jurídica brasileira, Nair. Sim, é por causa da professora Nair, mas também pelo que ela simboliza. A professora Nair passou muita coisa durante a ditadura. Muita coisa ruim, mas também ela é um símbolo de resistência. Ela vem daquele grupo de 65, 66, 67, 68, aquele diretório acadêmico da USP, e vai para Brasília, vem para Brasília. Ela é um símbolo de resistência. Mas sempre olhou a vida com uma perspectiva do amanhã, do sol que vai nascer. Nisso, Lira vai perceber nessa escola de estudantes, e aí formados, enfim, um novo pensar da ciência jurídica a partir da sociologia e da filosofia. Ou seja, de uma perspectiva interdisciplinar. E vários interlocutores vão se conectar, porque exatamente esse manifesto já tinha repercutido pelo Brasil. Então, alguns interlocutores que eu acho importante, acho relevante mencionar. Já naquela época, vocês imaginem que alguns eram mais maduros e outros, naturalmente, mais jovens. Raimundo Faoro,
Marilena Chauí, Boaventura de Souza Santos, e que mencionei José Geraldo de Souza Júnior, esses muito jovens, professor Nair Bicalho, Tarso Genro, advogado trabalhista gaúcho, e espalhado pelo Brasil inteiro, ou até internacionalmente, como mencionamos. Esse coletivo que se forma, bom, a nova Escola Jurídica Brasileira vai se formar em 80, os textos de Lira Filho são de meados de 70 para o final de 70. Em 80 eles lançam o manifesto, uma nova Escola Jurídica Brasileira, e fundam uma revista, Direito e Avesso. Vão ter uma série de publicações dizendo quais são os seus valores. Por que uma escola? Por que nova Escola Jurídica e Brasileira? E aqui já vai ter uma coisa que é muito importante. Por exemplo, essa escola se contrapõe ao pensamento tradicional dogmático. Essa escola se entende jurídica, mas no sentido dogmático clássico, positivista, e sim interdisciplinar, filosófico, sociológico e jurídico e político, em contraposição ao regime militar. Brasileira, porque ela é nacional, latino-americana, e aqui mencionando nas veias abertas da América Latina. Anti-imperialista. Tudo isso está no manifesto da década de 80. E aqui a gente já vê uma característica que a gente estuda hoje com outro nome, a descolonialidade. Atualíssima. Descolonizar. Decolonizar é outra coisa que vai surgir com a galera depois. Descolonizar, sim. Anti-imperialismo. Esse grupo se considera jurídico, político, filosófico e sociológico. Então, por que é importante ponderar isso? Porque Marilena Chauí vai mencionar, já é uma pensadora naquele tempo, que Roberto Lira Filho e a sua escola vão resgatar a dignidade política do direito. O resgate da dignidade política do direito. E o que significa isso? É que exatamente essa escola, dentre várias proposições, vai mencionar que Nair não é um conjunto de intelectuais narcisistas incapazes de absorver contradições não antagônicas internas, quanto elenco mínimo de princípios comuns, por isso um posicionamento conjunto, por isso um coletivo. Não é um grupo de gabinete, mas está sempre num ir e vir entre tarefas indispensáveis da elaboração teórica e os compromissos da praxis, teoria e praxis. É assim que participamos com a nossa pequena contribuição de todas as campanhas de vanguarda suprapartidária. Anistia, reconstitucionalização, combate à lei de segurança do poder, que se disfarça como segurança nacional, e diretas já. Nenhuma das quais encontrou ainda a plena realização da sua meta. A gente está falando de publicação de 82, se não me engano. E tem mais coisa, aí sim, eles vão falar da sua posição política do ser no mundo, de coletivo no mundo. Lira Filho, na sua última publicação, Desordem e Processo, ele vai contar o que acontecia com ele. Como foi isso. Foram os estudantes que de alguma forma, criaram o Nair. Eu estou falando ainda de Nair, Nova Escola Jurídica Brasileira. Eles estimularam a criação de uma escola e tudo teve muita relação com a ditadura. Por quê? Porque Roberto Lira Filho sofreu na ditadura. Ele reconhece que em certo momento foi ameaçado, constrangido e recuou frente ao constrangimento. Ele assume na UNB em 62 e todo o seu período docente foi durante o regime militar. Falece jovem, com 60 e poucos anos. Então, ele menciona que ele confessa que em uma curta passagem ele aceitou esses constrangimentos, dadas as ameaças que faziam de confessarem revelações de sua vida íntima. Mas que depois que ele se liberta disso, ele assume o seu viés marxista, marxiano,
ter a sua posição crítica no mundo, fundando essa escola e se contrapondo exatamente à ditadura. Fato é, isso aqui é palavra de Lira, que recuperei o sentido contestador da minha vocação política e já, no curso dos terríveis anos 70, passei a enfrentar a ditadura com firmeza crescente e junto aos companheiros que desafiavam o poder usurpado. Lá por meados da perigosa década, estava eu em plena atividade na oposição. Roberto Lira Filho, 86, a explicação. O que eu estou contando aqui para vocês? É só isso que explica a contraposição e resistência do direito achado na rua hoje? Na minha opinião, não é só isso, não é só em Lira. Na minha opinião, está na própria história da Universidade de Brasília, e o Vitor mencionou o Darcy. Eu acho que está em Darcy. Eu acho que está em Anísio. Eu acho que está no projeto de fundação da Universidade de Brasília. Eu acho que quando se funda em Jango, ainda Juscelino Jango, aquela ideia de uma universidade libertária, sem um projeto anterior, quando muito nas aspirações do projeto de Córdoba, da reforma de Córdoba, um pensamento de um Brasil, de uma universidade para o Brasil, e que depois é frustrado com a ditadura militar, duas coisas vão ser criadas. Primeiro, uma ideia modernista, uma universidade modernista, que vai pensar um Brasil, uma universidade para o Brasil, veio gente do Brasil inteiro com o sonho de trabalhar nessa universidade, e construir um projeto docente livre. Então esse é um ponto. E logo vai ser frustrado com a ditadura, perseguição, com mais de uma invasão na universidade, perseguição de professores, perseguição de alunos, assassinato de alunos, perseguição de diretores, e então aquilo que a gente chama de diáspora da UNB, onde os professores vão se demitir em massa em contraposição aos reitores biônicos. Então, a UNB nunca ficou passiva à ditadura militar. A UNB sempre se contrapôs à ditadura militar, com manifestações, greves, passeatas, diáspora, ou seja, abandono em massa dos professores. Esse período todo da ditadura militar foi um período que a UNB resistiu, cada um do seu jeito ou coletivamente. Os reitores biônicos não administraram a UNB plenamente, porque o corpo docente e discente e os servidores resistiam. A tal ponto que uma cultura de resistência se formou na Universidade de Brasília. Mas por que eu estou falando disso? Porque o Direito Achado na Rua é um grupo da Universidade de Brasília, que se forma a partir de Roberto Lira Filho, um professor que fica na ditadura sendo ameaçado, persiste sendo ameaçado, mas se contrapõe dentro lá, costura e cria uma cultura crítica marxiana, dentro do direito, que é extremamente conservador, e que, como o Victor colocou, exatamente o direito é também um instrumento que oficializa o direito positivo, o direito normativo, o Estado de Direito e não democrático, o Estado de Direito, ele também vai convalidar a violência. Então, o positivismo tacanho, rasteiro, ele convalida a violência. E é por isso que a crítica tem que ser feita para mostrar que direito não é isso. Direito é outra coisa, direito é liberdade. Direito é liberdade e não norma. Pode ser norma, mas não norma. Direito é liberdade. A partir dessa postura que a gente está tentando fazer aqui, é que se forma a perspectiva de resistência de um coletivo, que primeiro se forma como Nair, mas que o professor falece. Com suas publicações, com seus alunos perdidos pelo Brasil, perdidos não, encontrados pelo Brasil, nas ruas do Brasil, com projeto político já em implementação das diretas, mas o professor falece, muito jovem. Vários CADIR do Brasil com o direito achado na rua, então o Brasil se redemocratiza e a UNB também.
que é o período Cristóvão. E essa redemocratização da UNB também faz parte do projeto Direito Achado na Rua. Quando se redemocratiza, quem fica na Universidade de Brasília? Também os estudantes da nova escola jurídica brasileira. O professor Zé Geraldo, o professor Anair, o professor Zé Geraldo vai trabalhar na reitoria do Cristóvão. E eles vão montar, então, um curso, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, que hoje tem mestrado e doutorado, e a disciplina Direitos Humanos e Cidadania, que o Victor mencionou. Eu estou tendo o prazer de lecionar a disciplina, um prazer muito grande. Essa disciplina é fundada também, mas esses centros e um projeto que vai ser um projeto de ensino. Na verdade, esse projeto já tinha sido mencionado como pelo Lira Filho, como aquilo que seria a síntese da sua obra, o Direito Achado na Rua. Então, é um projeto de um curso à distância. A partir do curso à distância, pensam esse coletivo de Nova Escola em como seguir o legado de Lira. Com o mesmo título Nova Escola, ou talvez adaptar, respeitando o professor, um novo título que era o síntese da sua obra. E isso foi feito. Direito Achado na Rua, que era a síntese da sua obra em um novo projeto. Quer dizer, Nova Escola Jurídica Brasileira existiu, persiste, mas agora a partir do coletivo que seguiu, um novo de Direito Achado na Rua. Certo? Então, a partir de 87, quando lança-se o grupo de essa publicação que vai ser o primeiro volume do Direito Achado na Rua, que é um curso de formação de assessoria jurídica popular à distância. Relacionado também com a redemocratização da UNB e a redemocratização do Brasil. Esse período é um período muito importante, porque é um período onde vai reestruturar-se o grupo, uma série de pessoas vão participar, pessoas que estão até hoje ligadas ao grupo, lideranças que até hoje permanecem no grupo. O Brasil vai se transformar também, um período muito importante para o país, e o coletivo também vai participar ativamente do processo da Constituinte. Então, participa do processo da Constituinte através de assessorias e também participa do processo das emendas populares, Zé Geraldo como assessor da CNBB. Então isso é importante, porque as emendas populares, elas entram também pela participação da CNBB. Foi o espaço. Lembrem da história, é isso. Bom, então o que mais? De lá para cá passam 30 anos. E aí a pergunta que o Ted nem falou, o que mais? Ainda é ativo o grupo? Sim, o grupo é ativo. De lá para cá, naquilo que Lira Filho dizia da atualização, do grupo nunca parar, que vinha lá da ideia do Marx. Bom, o que a gente tirava de Marx? De Marx a gente tirava, por exemplo, o direito como liberdade. Mas a gente morria num Marx ortodoxo ou num Marx heterodoxo, nenhum nem outro. Do Marx a gente tirava algumas coisas e superava e ia além. Nem marxistas, nem pós-marxistas, marxianos. E na nossa doutrina de 70, 80, nós somos a mesma coisa. Nós superamos. Então, os últimos volumes vão passar. Os primeiros, Introdução Crítica ao Direito, Introdução Crítica ao Direito do Trabalho, Introdução Crítica ao Direito Agrário, Introdução Crítica ao Direito das Mulheres, Introdução Crítica ao Direito à Saúde, Introdução Crítica à Justiça de Transição, Introdução Crítica ao Direito à Comunicação, Introdução Crítica ao Direito Urbanístico e, por fim, agora o Direito como Liberdade. Além disso, o Direito Vivo. O volume Direito Vivo vem... Vou encerrar agora. Ah, tá. Tudo bem. Direito... Que a gente já está com pergunta. Obrigada. O Direito Vivo vai pautar algumas questões que são os debates internos e externos. Como, por exemplo, e os movimentos sociais que vão nos pautando, que nós vamos compondo os movimentos sociais e a rua que nos pauta.
por exemplo, as questões dos movimentos indígenas, LGBTQIA+, movimento negro e todas as interseccionalidades que vão trazendo, a gente vai pautando, tanto em dissertações, teses, e nos volumes que a gente vai atualizando, como, por exemplo, o Direito Vivo, que a gente está lançando agora, onde nossos colegas pesquisadores indígenas, quilombolas e também que são comprometidos com tudo isso, vão atualizando os debates a partir dessas pautas interseccionais. Foi um pouco rápido, desculpa pela confusão se eu fiz, mas eu tentei encaixar tudo isso. Muito obrigada, Eduardo. Foi muito enriquecedor toda a fala, né? A gente poder saber mais como é que trabalha, né? E do direito às ruas. Então, eu vou passar para as perguntas, até para não prolongar, tá? Tedney me enviou 2 perguntas para Vitor, né, que é da lista de retransmissão. Eu vou falar a primeira, e depois, quando finalizar, eu falo a segunda para não ficar muita coisa para poder lembrar, tá? A primeira aqui, o que é que você pensa sobre o STF ter considerado constitucional a lei de anistia, que colocou numa mesma balança tanto os anistiados, políticos torturados, quanto os torturadores? Posso falar? Sim. Tá. Deixa eu só falar, essa pergunta foi feita por... Não, essa pergunta foi feita por Lucas Souza. Oi, Lucas, tudo bem? Eu acho um desastre. Acho um desastre. Não é à toa que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por essa decisão. Né? Era, inclusive, para o Supremo já ter desfeito essa decisão adequado, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem 3 anos que o Supremo permanece omisso. Né? Essa decisão do Supremo ela foi decisiva, né, seja talvez o maior retrocesso na justiça de transição que a gente tenha visto. Respondi. Eu acho que, só para complementar um pouco a pergunta, né, vinda de mim também, eu acho que o maior argumento foi exatamente a questão da lei da anistia ter sido bilateral. Acho que eles usaram isso como um argumento muito forte, né, para poder tentar deixar ainda ela em vigor, mesmo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos dizendo que ela é inconvencional, né? Mas aí a gente entra exatamente nessa questão que é da própria essência do que é o ser jurídico, né? O direito como a gente concebe, né, nesse nosso momento histórico, ou seja, a própria ideia de surgimento da democracia, enquanto o Bob fala disso, né, a inversão do polo, quando você deixa de falar de soberano e súdito e começa a falar de Estado e cidadão, em que você altera essa polaridade, a função do Estado é respeitar esses direitos humanos. Ou seja, você inverte essa polaridade e declara que a função do Estado é respeitar direitos humanos e direitos fundamentais. Né? Isso é lá de trás. Quando você vai discutir esses momentos de graves ofensas a direitos humanos, o que você está dizendo é que aquilo ali era um não-Estado. Você percebe que era um arbítrio. Então, você tem esses casos e essa excepcionalidade exatamente para quê? E daí que a jurisprudência, né, constrói isso. Né? Esse é um debate que foi um debate decisivo quando a gente vai ver lá no julgamento de Nuremberg. Né? Tem um filme sobre isso, que é um filme maravilhoso, que é Julgamentos de Nuremberg, ainda em preto e branco. E é um juiz americano que vai julgar os juízes da Alemanha nazista. E ele pontua exatamente isso. Eu acho que esse seria um filme maravilhoso para explicar, né, essa questão desses limites. Essa que é a grande questão. Não é à toa que o Brasil foi condenado. É óbvio que quando o sujeito ainda está com o poder na mão e está, né, negociando a sua saída, é óbvio que ele vai usar todos os instrumentos de pressão para se exonerar de responsabilidade. Né? Ninguém é bobo a esse ponto, achar que o sujeito não vai tentar incluir isso. O que né, a compreensão que se tem hoje é de que esse tipo de negociação ela não vale.
Né? E essa que é a essência, ou seja, esse pacto não vale. Se a gente for parar para pensar, é a base do direito civil, né? O objeto ilícito torna inválido qualquer negócio jurídico. Então, o que se declara é isso, olha, tem um acordo, o objeto ali, é ilícito, isso é dívida de julgo. Muito obrigada, Vitor. Eu vou passar para a próxima pergunta, que é de Letícia Alves. Ela, na realidade, tinha feito duas perguntas, uma para Vitor e uma para Eduardo. Mas Eduardo, durante a fala dele, ele já respondeu, né, que foi sobre o papel do direito hoje, né, se seria só para os anistiados ou para outros grupos também. Então, eu vou passar para a pergunta de Vitor, e depois eu tenho mais uma para Eduardo. A pergunta para Vitor também é de Letícia Alves, e ela pergunta: você conseguiu, como advogado, alguma reparação aos anistiados? O que eles pedem, em geral? Indenização ou responsabilidade do Estado de reconhecer o erro. Por exemplo, a família do Vladimir Herzog pediu retificação da certidão de óbito para constar a tortura que ele sofreu. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Então, a gente costuma, sim, né, incluir pedidos declaratórios, a própria indenização por tortura. O caso mais interessante que eu tive foi de um militante estudantil que, para fugir da ditadura, ele alterou o nome na certidão de nascimento. Parece que tinha alguns cartórios que foram simpáticos, e ele tirou uma segunda certidão de nascimento, e ele fez toda a sua... E ele pediu o nome dele de volta. Então, cada caso é um caso, né? Os direitos, né, que envolvem os direitos do anistiado são aqueles estabelecidos no artigo 1º da Lei 10.559, no que diz respeito à reparação. Com relação à responsabilização, hoje, inclusive, o Supremo tem julgado procedente reclamações, né, que peçam isso. Qualquer encaminhamento de processo dirigido à responsabilização tem encontrado, né, um veto direto do Supremo até através da reclamação constitucional. Então, isso não dá para pedir. Né? Não dá para pedir, até porque você não vai parar o processo inteiro. Né? Vamos levar em consideração que todos eles são idosos já. Né? Quer dizer, os novos, que são aqueles que foram perseguidos nos anos 80, né, agora eles estão com 60. Né? Aqueles que foram perseguidos lá no início, a maior parte deles já não está mais entre a gente. Então, a maior parte dos processos é sim pela reparação. Teve uma trucagem, eu considero, que foi a forma que se estabeleceu nesse acordo, as indenizações, ela já foi estruturada para ocultar a verdade, ou seja, nos processos de anistia você discute muito mais a carreira profissional do anistiano do que a perseguição que ele sofreu, né, porque a lei não prevê a indenização e não mensura essa indenização pelas torturas sofridas, e isso tem sido um problema. E essa parte é a parte que eu falo dos avanços jurisprudenciais, né, que o STJ já entende cabível a condenação por dano moral por tortura. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Vitor. Eu vou passar também agora para a próxima pergunta. Essa pergunta para Eduardo veio do chat daqui, que é sobre o projeto. Esse projeto do direito achado na rua ainda vigora na UNB, porque parece que uma elite ocupa o espaço lá a ponto de até pichar as paredes com racismo e homofobia. É importante, muito importante essa reflexão. O Direito Achado na Rua é o grupo de pesquisa mais antigo do direito da Universidade de Brasília, na plataforma na CAPES, né? E também faz parte de uma linha de pesquisa tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, também faz parte de uma linha de pesquisa no mestrado e doutorado do PPGDH da UNB, então de 2 programas de mestrado e doutorado. É um coletivo de pesquisa que reúne muitos pesquisadores de repercussão nacional e internacional. É um banco de teses e dissertações gigantesco. Tem muitos volumes publicados. Recentemente, em 2019, enquanto a gente ainda estava fisicamente presentes, fizemos um evento que teve, quase milhares de pessoas, centenas com certeza, muita gente nacional, internacional, gente
Brasil inteiro, um volume de publicação gigantesco, centros acadêmicos do Brasil inteiro vieram. Então, eu até me arrisco a dizer que é um dos grupos de pesquisa mais ativos do Brasil inteiro dentro do núcleo do direito. Eu gostaria de mencionar e saudar também, agora eu vi a movimentação no WhatsApp, do coletivo de pesquisa. A gente está muito ativo, eles divulgaram que está acontecendo a nossa aula, e queria mandar um abraço para todo mundo. E também acho que é importante mencionar, porque o nosso trabalho, eu mencionei brevemente, mas teve um editorial que foi muito importante para a gente com um curso à distância, que foi o volume 7 de Justiça de Transição, em parceria com o Ministério da Justiça, daquele tempo de 2015. O Paulo Abraão era da Comissão de Anistia. Então, o livro foi coordenado pelo Zé Geraldo com o Zeca, da PUC, com o professor Cristiano, da UNB, com a Lívia, que hoje está na Federal do Rio, mas que à época era doutoranda, e com a professora Thalita, que hoje é professora da Universidade de Brasília, tanto da graduação quanto da pós, mas que muitos do nosso coletivo publicaram e também foram professores do curso à distância, em parceria da Universidade de Brasília com o Ministério da Justiça. Então, talvez um dos projetos mais importantes de justiça de transição que já aconteceu na história do Brasil. Então, acho que eu consigo mostrar o quanto esse projeto, que ele é massificado, ele é relacionado, e ele é um projeto comprometido desde o seu princípio com o povo e com a rua. Então, é um projeto que tem tanto estudantil, quanto um projeto de consciência universitária emancipatória, mas também de ciência que se pensa em comprometimento com a transformação social. Muito obrigada, Eduardo. E Vitor pediu também para complementar a pergunta dele, e eu acho que essa pergunta cabe aos dois, tanto a Vitor Neiva quanto a Eduardo, que vocês acham que é desproposital o medo da gente retomar a ditadura hoje em dia, porque é o sonho presidencial, pelo visto. Aí é uma análise política, né? Contingente. Eu, pessoalmente, não vejo muitas condições, porque é importante colocar isso, né? O golpe militar, e aí entra essa parte da história que pouca gente fala a respeito do golpe militar, né? Ele foi civil-militar, ou seja, teve toda uma parcela do empresariado e grupos políticos bastante importantes. Quando eu citei esse caso, por exemplo, dos chineses, ou seja, a atuação do Lacerda foi decisiva. Né? Eu não vejo hoje essas condições. Né? Agora, o que também, por um outro lado, anima, agora, por um outro lado, também eu vejo que o momento histórico que a gente vive também não é um momento de democracia plena, percebe? O retrocesso na justiça da transição. E eu acho que uma hipertrofia de um corporativismo, vamos dizer, de alguns pressupostos, né? Por exemplo, então vamos ver que aquele Ailton Benedito, né, que é o procurador de Goiás, que foi para a Comissão de Anistia, que, salvo engano, estava num cargo relacionado a direitos humanos da Procuradoria-Geral da República. Então, o sujeito ele é declaradamente anti-direitos humanos, anti-realização de direitos e essas coisas. Então, você vê um sujeito desse jogando um papel, né, grandioso dentro do Ministério Público Federal. O que a gente tem visto, né, da atuação das polícias, o tal dos autos de resistência, como essa questão, de certa forma, foi incrementada. Eu cheguei até a escrever uma crônica chamada de Temporada de Caça ao Pobre, né, que é o que, de certa forma, a gente começou a viver. Eu não considero hoje, né, e eu não teria elementos para dizer que hoje a gente tem condição de dizer que a gente está num ambiente democrático. Né, eu não sei se esse sistema misto que a gente está vivendo, ele pode recrudescer, entendeu? Eu acho que, na verdade, ele, de certa forma, ele se esgotou, porque ele não traz perspectivas econômicas, então não existe nenhum setor do empresariado disposto a apoiá-lo. Ele já não está mais encontrando, né, apoios dentro do espectro político. Então, eu acho que faltam condições para esse recrudescimento. Agora, isso também, por outro lado, a gente tem que ver em que ele já foi exitoso, né? Porque eu considero que ele já foi exitoso em grande parte. Eu converso com alguns clientes meus, alguns amigos,
né? E eles chegam e dizem, olha, do ponto de vista de cerceamento da liberdade, hoje o ambiente, em muitos aspectos, é pior do que eu vivi quando eu estava na ditadura. Eu não escuto isso de uma pessoa só, né? E é importante ter essa clareza. E aí uma coisa que eu ia colocar é isso, né? Esse processo de descolonização do direito, né, Eduardo? É muito importante, porque esse processo, vamos dizer assim, de consolidação democrática, né, que houve nas democracias europeias, é a ideia da afirmação do direito nesse aspecto, né, na afirmação da cidadania. O direito que a gente recebe aqui, que é esse direito colonial, é o direito controle social. Né, e descolonizar o direito significa reformular as suas instituições para que ela trate, né, os integrantes da nação ou do povo como cidadãos de verdade. Eu acho que a gente está longe disso. Muito obrigada pela resposta, Vitor. Mais alguém tem alguma pergunta que pode mandar no chat? E aí eu faço a pergunta a eles. Eu acredito que não, né? Bem, se não tem mais nenhuma pergunta, eu acho que o debate já foi muito rico, não só nas falas, tanto de Vitor Neiva quanto de Eduardo Xavier, mas também nas perguntas que são, na realidade, os desdobramentos, né? A gente vê que as pessoas começam a questionar, ou já tinham esse questionamento, e aí colocam como perguntas. Eu acho que também é uma parte muito rica, e eu agradeço a presença de todo mundo que está aqui, tanto aqui quanto na lista de transmissão, que eu sei que o Tedney está transmitindo, e agradeço muito também a Vitor Neiva, Camila, Eduardo Xavier. Oi. Eu posso fazer uma complementação ao que o Vitor colocou? Não porque precise, claro. Mas quando a gente fala, e eu peço desculpa por te interromper, porque... Não, de jeito nenhum. Eu estava me preparando, eu estava olhando no telefone, tentando achar, eu acho que foi no Conexão 61, uma entrevista que eu vi do professor Zé Geraldo, que me passou ontem. A entrevista foi ontem. Se nós vivíamos um momento de golpe, ou similar ao golpe, e o Zé fala exatamente isso que o Victor fala. Esse momento é similar em algumas coisas, até pior, mas eu gosto, para que eu não reitere aquilo que o Vitor falou muito melhor, e que eu possa acrescentar alguma coisa para todo mundo que está ouvindo. Eu gosto muito de um professor que me deu aula, e hoje já faleceu também. Ele fala que as conquistas de direitos humanos, de todos os direitos, são conquistas provisórias. Mesmo que se chama Herrera Flores, aqui em Herrera Flores. Mesmo as grandes conquistas da humanidade são conquistas provisórias. O que vai, tanto as conquistas são lutas, mas a questão do rompimento com essa provisoriedade também são lutas. Luta pelo direito e para manter o direito. Então, se nós conquistamos a democracia, foi com luta. Se nós conquistamos a humanidade dos corpos indígenas e negros no Brasil, foi com luta, não foi dado. O que eu estou querendo colocar isso é que o retrocesso só é garantido com luta. A gente só pode ter certeza que não vai ter retrocesso ou mais retrocesso a partir do momento que nós, numa atitude coletiva e individual, nos sentirmos e atuarmos numa atitude de não retrocesso. Basta, não admito, democracia para mim é princípio. Não admito que vocês façam isso comigo. Vou para a urna, vou para a rua, movimento minha rede social, individual e coletivamente. Com todos os meios que eu possa fazer dentro da democracia, para que o mundo não seja como eu não quero que ele se transforme. Então, só acrescentando aquilo que o Vitor já tinha muito bem explanado, o mundo é aquilo que a gente quer que ele seja. E a gente muda ele nas atitudes
cotidianas, individuais e coletivas, nas construções que a gente vai fazendo, como nessa aula, e nos coletivos que a gente vai construindo em sociedade. Obrigado, Camila. Desculpa te interromper. Nada, foi ótima complementação, eu que agradeço. Eu agradeço a presença de todo mundo, e ao professor Tedney e ao professor Hector pela oportunidade de estar aqui, né, presidindo a mesa, por estar participando também do Grupo Vozes, que eu acredito que vai render muitos frutos também, principalmente de indagações, né? Eu penso muito que a gente planta uma semente, cada um planta uma sementinha e ela vai florescendo e ela vai atingindo outras pessoas, então eu acho que tudo isso aqui é parte disso, né? E para não me prolongar também, eu agradeço todo mundo, e o professor Tedney pediu para avisar que eles vão enviar os certificados apenas às pessoas que preencherem o formulário que estão enviando no chat, tá bom? Não sei se o professor Hector quer falar alguma coisa, se o professor Tedney quer falar alguma coisa, mas deixo aqui meu muito obrigada e boa noite. Camila, eu só queria reiterar novamente o agradecimento aos professores Vitor, professor Eduardo, pela contribuição. Da minha parte, em dias e momentos tão sombrios e temerosos, a gente entra para dar aula de constitucional, e da aula de constitucional hoje virou uma coisa da aula de direito interplanetário, é um negócio que você encontra o que você não faz ideia e é difícil você construir alguma coisa a partir disso. Para mim é muito satisfatório ver um debate como esse se estender. A gente já está com 1h40 aí de debate praticamente, e com uma audiência muito boa, né? Uma audiência aí que nós chegamos acho que a 60 e poucas pessoas interessadas. Então, o Grupo Vozes, né, o grupo de pesquisa que finalmente saiu do papel esse semestre, muito mais por esforço do professor Tedney do que meu, isso eu tenho que reconhecer, todo mundo sabe que o Tedney é maravilhoso, né? Aliás, estou fazendo umas aulas com ele sobre como ser um professor fofo, né? Maravilhoso igual o Tedney, né? Mas super agradecer aí a presença dos professores, a Camila, professora Camila, que também conduziu tão bem, seja sempre bem-vinda, né? E, de novo, é uma luz, é um alento a gente poder debater essas questões de forma tão aprofundada em períodos tão sombrios que nós vivemos, né? Trazer essa reflexão, trazer a importância do debate, e fica aqui o meu profundo e mais sincero agradecimento. E registrando também agradecimento aos demais professores que tiveram presentes aqui. Eu só consegui ver a professora Gilvaci e a professora Dulce. Muito obrigado, chefe, tá? Seja sempre bem-vinda. Chefa, né? Muito obrigado, chefa. Seja sempre bem-vindo. A gente sabe que você também é uma pessoa que coloca o debate e conduz a coordenação do curso de Direito CEUB com bastante tato acadêmico. Ainda bem, ainda bem. Muito obrigado, gente. Imagina, eu que agradeço. Obrigado aos professores, Camila, né, professor Vitor. Foi maravilhoso, assim. O professor Martin estava por aqui também, assistindo, e acho que é fundamental a gente falar sobre isso, porque a gente só pode defender algo depois que a gente estuda, e estuda muito, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer com que todo mundo que está chegando, que não viveu, né, que não vivenciou todo esse período, que estude bastante. Muito, muito obrigada. E adorei o convite. Obrigado, Dulce. Obrigado, pessoal, também. Para finalizar, agradeço a Camila, que fez uma excelente presidência de mesa. Agradeço também aos nossos convidados, ao Eduardo, ao Vitor. Foram falas muito ricas. Agradeço também a quem fez as perguntas. Me desculpem porque eu acabei criando 2 links, então, na verdade, a gente teve uma audiência de 80 pessoas. Então, foi um número alto para uma noite, né, véspera de feriado. Então, que a gente continue em pé com a defesa da nossa democracia, com a retomada de justiça, né, vamos torcer para que ela aconteça em algum momento, para essas pessoas que foram vítimas desse regime de opressão, e para que ele não se repita, né.
esse foi a nossa contribuição da noite. Então, obrigado, pessoal. Muito obrigado. Nós nos encontramos por aí. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Mas...